Você está pensando em montar um computador ou comprar uma máquina nova ou começar a trabalhar com edição, mas não tem noção ou ideia de o que você tem já pode atender. Será que o computador que você tem aí vai conseguir fazer com que você edite vídeos em Full HD, 4K? Se você não tem noção, eu vou te ajudar nesse guia aqui, tá? É um guia que eu preparei para os alunos do meu curso de edição de vídeos e para os alunos do curso Arena do Sucesso e YouTuber Milionário do meu amigo Diego Rox. Eu estou trazendo esse conteúdo aqui para ajudar o maior número possível de pessoas que querem adquirir um computador para poder trabalhar com edição de vídeos e não tem noção por onde começar. Então, já pega papel e caneta, porque essa aula aqui vai te ajudar e muito na hora de montar o teu computador. Eu vou dar exemplos de máquinas diferentes, de marcas diferentes. Eu vou falar o que funciona para mim enquanto produtor de conteúdo, enquanto produtor de audiovisual aqui para a internet. Eu vou partir do princípio que você não tem nenhuma noção a respeito de hardware de computador, tá? Então, vamos lá, você vai entender de uma vez por todas como que funciona a dinâmica de um bom programa de edição. Eu estou aqui com a minha tela de apresentação aberta e eu preparei 3 tópicos, né? Que o primeiro é o hardware, que são as peças que mais utilizamos quando o assunto diz respeito à edição de vídeo. O desktop, que é o computador com Windows, e o Mac, que é o computador da Apple, tá? Mac é Mac, já vou adiantar aqui. Se você tem um Mac, você já está muito adiantado em relação aí à galera que só tem o Windows. E eu vou explicar o porquê nesse vídeo aqui. Mas antes, vamos falar sobre hardware. Aqui em hardware, eu deixo bem claro qual é a configuração ideal de um computador para edição de vídeos. As necessidades podem variar dependendo do tipo de edição que você está realizando. Por exemplo, edição de vídeo 1080 versus a edição de vídeos em 4K. Do software que você está usando também, pode ser o DaVinci Resolve, o Final Cut, o CapCut. Portanto, é importante adaptar as configurações às suas necessidades específicas. Aqui estão alguns componentes essenciais a serem considerados. E esses 3 componentes são muito importantes para que você consiga efetuar uma edição de qualidade, uma edição sem travamento, tá? O primeiro, eu tenho aqui o processador, o segundo é a memória RAM e o terceiro é a placa de vídeo ou a memória gráfica do teu computador. Alguns programas não vão exigir placa de vídeo, tá? Outros vão exigir para alguns recursos de aceleração de efeitos e recursos em 3D. Como a gente não vai mexer com 3D, esse não é o propósito desse vídeo aqui, é montar uma máquina para poder jogar videogame. Vamos fazer o seguinte, vamos focar no essencial. A primeira peça que você precisa atentar é essa daqui, ó, o processador. Recomenda-se um processador de última geração com múltiplos núcleos e alta eficiência de clock, como o processador Intel Core i9 ou AMD Ryzen 9. Quanto mais núcleos, melhor, pois a edição de vídeo é altamente intensiva em CPU. CPU é processador. Então, para começar, um i5 de última geração pode atender perfeitamente aí no começo da sua jornada. Se você não tem grana para poder comprar um Ryzen 9 ou um Intel i9, cara, vai de Intel i5 ou Ryzen 5. Não bota abaixo disso, tá? Porque você vai ter problema para editar vídeos em Full HD com o processador i3. Eu não recomendo i3 para que você consiga montar um computador. Daí vem a seguinte pergunta: Eric, eu consigo colocar um processador no meu notebook da Positivo? Olha, se o teu notebook só tem processador Intel Celeron, cara, você vai ter problema para editar. Você vai ter problema para editar em qualquer programa de edição. Não vai ser fluido, não vai ser uma edição
bacana que você se sinta confortável em estar fazendo o teu trabalho. Que em algum momento você vai sentir dificuldade, travamento e até paralisação do que você está fazendo ali. Não vai ser interessante, não vai ser uma experiência legal. Mas edição de vídeo não é só CPU não, tá? Tem aqui o outro componente que é a memória RAM. A memória RAM é crucial para o desempenho na edição de vídeo. Recomenda-se pelo menos 32 GB de RAM, mas para projetos de vídeo 4 ou 8K complexos, 64 GB de memória RAM ou mais podem ser necessários em um computador com Windows. Eu já sou meio suspeito para falar de memória RAM. Por quê? Recentemente eu adquiri um computador que ele só tinha 8 GB de memória RAM. Tá? E eu consegui fazer muito mais com 8 GB de memória RAM do que no meu computador com Windows, 32 GB de memória RAM, uma máquina parruda, robusta para trabalho de edição. Então, essa questão da memória RAM depende muito do sistema operacional que você está usando, depende muito também de qual conjunto que você está usando. Porque como a edição de vídeo ela é mais baseada em processador e não em memória RAM, você não vai sentir tanta diferença. Se eu posso colocar 64 GB de memória RAM no Intel Celeron, tá? Que é um processador bem inferior ao i5, ao i3 e não vai adiantar muita coisa. Então, memória RAM é para você que quer trabalhar com projetos que exigem memória para criar pré-composições. Então, uma vez que eu priorizo a memória RAM, eu não estou priorizando muito a eficiência em edição, só estou priorizando ali o conforto para memorizar alguns dados temporários. E vale lembrar que o Windows ele consome memória RAM, tá? De forma nativa. E se você tiver com o Chrome aberto, que é esse programa que você está usando aí para poder assistir esse vídeo, ele também consome muita memória RAM. E é super recomendado que você não edite vídeos com o Chrome aberto, porque você vai ter uma dificuldade muito grande de memória RAM aí no seu computador. Em auxílio à memória RAM e ao processador, eu tenho aqui a placa de vídeo, que também é um dos componentes mais importantes para quem deseja editar vídeos. Olha, uma GPU poderosa é essencial para acelerar o processo de renderização e reprodução em tempo real. Opte por uma placa de vídeo dedicada de alta qualidade, como uma NVIDIA GeForce RTX ou uma AMD Radeon RX. Por que a tecnologia RTX e RX? É uma tecnologia de ponta para quem deseja extrair o máximo dos recursos 3D, de ambientes 3D, altamente recomendado aí para arquiteto, designer de interior, galera que trabalha com gráficos 3D, composições do After Effects em 3D também, mas para edição de vídeo só vai ajudar ali na hora de você dar o play com barra de espaço e visualizar a RAM Preview, não vai ajudar em muita coisa, tá? E visualizar só efeitos que exigem aceleração da placa de vídeo. Então, pontuei isso aqui que é muito importante. Esses 3 elementos de processador, memória RAM e placa de vídeo são fundamentais para que você consiga produzir o seu vídeo com qualidade, tá? Independente da marca do seu computador. E falando sobre marca, eu vou entrar agora nessa questão dos sistemas, tá? Temos aqui o sistema Windows, eu tenho como escolher tanto um desktop com Windows quanto um notebook com Windows. Então, um ponto muito importante a você atentar nesse momento aqui é o seguinte: um bom PC para começar a trabalhar com folga precisa atender os requisitos básicos dos programas escolhidos para trabalhos profissionais. A melhor escolha para um iniciante, sem sombras de dúvida, é um desktop com Windows, com no mínimo Intel i5, tá aqui o modelo do processador, que é o 10400F, uma placa de vídeo GeForce RTX 3060 com 8 GB, 16 GB de memória RAM e um disco SSD com 480 GB. Essa daqui, galera, é a configuração mínima para que você consiga ter uma edição bacana, confortável aí no seu fluxo de trabalho. Tá bom? Então, eu tenho essas duas opções aqui, que é o desktop, que é o notebook.
notebook sempre será um pouquinho mais caro que o desktop. Então, eu vou aqui na opção de desktop. Em desktop, eu tenho aqui esse desktop, que é um computador da Pichau. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o valor dele é esse daqui. Ele entrega uma configuração maravilhosa, perfeita para você poder começar aí a produção dos seus vídeos sem ter nenhum gargalo, sem ter nenhum problema. Você vai conseguir editar, que ele entrega aqui uma Intel i5 10400F, uma RTX 3060 com 8 GB, memória RAM de 16 GB DDR4 e SSD de 480 GB por R$ 3.859. Eu vou deixar os links desses produtos aqui na descrição. E lembrando, olha, eu não estou ganhando absolutamente nada para poder estar indicando esses computadores aqui. Eu só estou falando o que eu pesquisei e o que eu encontrei como opção para que você consiga montar aí o teu desktop ou comprar o teu desktop com um valor acessível. Esse aqui está bem acessível. Parcelando em 10 vezes fica 10 parcelas aí, vamos colocar como se fosse sem juros, de R$ 385,97. Então, se você for usar essa máquina aqui para trabalhos profissionais e se dedicar à profissão de edição de vídeos, eu tenho certeza que você consegue pagar com folga essa máquina aqui apenas realizando trabalho de edição. Então eu tenho aqui essa daqui que é a máquina básica, eu tenho a máquina intermediária, que o valor já é um pouquinho mais elevado. E qual é a diferença dessa máquina aqui? Ela já entrega um AMD Ryzen 9 7900, uma GeForce RTX 4070 de 12 GB, ela entrega 16 GB de memória RAM e um SSD M2 de 1 TB por R$ 11.299. É uma máquina que ela vai te atender por um bom tempo. Essa máquina aqui ela vai conseguir fazer com que você tenha um melhor aproveitamento do seu tempo, sem travamento, sem sofrimento, e você pode ficar tranquilo que vai conseguir trabalhar por mais 4 anos para frente, utilizando vídeos em alta qualidade, alta definição e editando sem ter nenhum problema, tá? Atualmente eu edito vídeos em 4K, utilizo tanto o meu computador, que tem mais ou menos essa configuração aqui, é um pouquinho a mais a configuração dele, e eu também utilizo o meu Mac, que é um MacBook Pro de 16 polegadas. Calma que eu já vou falar a minha experiência editando vídeos 4K no Mac, tá? Que é totalmente diferente da experiência do Windows. Se eu voltar aqui, eu tenho a máquina topo de linha. Essa daqui é o topo do topo. Talvez não tenha nem necessidade de você começar a comprar essa máquina aqui, mas eu vou deixar como referência para você ver que dá sim para começar por baixo. E se você sentir necessidade mais para frente de investir num super computador, tem essa opção aqui, ó, Intel i9 12900KF. A placa de vídeo é uma RTX 4090 de 24 GB. É muita coisa. 32 GB de memória RAM, SSD de 1 TB, ela custa em média R$ 24.255. Na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, é um valor que a princípio parece ser um valor, nossa, muito, muito alto, muito distante, o preço de um carro popular quase, né? Não, acho que nem tem carro popular nesse valor aí, um carro de segunda mão você até encontra. Mas é uma máquina que vai te atender e muito, é uma máquina profissional. Duvido você botar um vídeo 4K nessa máquina aqui, independente do programa de edição, não vai travar. Você pode ficar tranquilo, você vai dar play ali, o vídeo vai ficar liso rolando ali na sua linha do tempo. Então, são 3 opções que eu deixei aqui para computadores com Windows, mas além dessas opções, eu também posso escolher os notebooks. Lembrando que notebook é uma máquina portátil, então naturalmente vai ser um pouco mais caro, porque o notebook ele já agrega tanto a questão do teclado, do mouse, do monitor, tudo integrado, mas a potência de um notebook não pode se comparar à potência de um desktop. Entrando aqui na aba de notebooks, eu tenho aqui um bom notebook para começar a trabalhar com folga, precisa atender os requisitos básicos dos programas escolhidos para trabalhos profissionais, tá? Vamos colocar aqui um Adobe Premiere da vida como referência. A melhor escolha para notebooks são os de alto desempenho, de preferência os notebooks
gamers, tá? Se você escolher um notebook que não seja de alto desempenho, você vai passar mal, você não vai conseguir trabalhar com edição de forma alguma. Então, eu já vou excluir logo aqui no começo desse vídeo os notebooks com processador da Intel e os notebooks da Positivo e da Lenovo, os de entrada da Positivo e da Lenovo, é a mesma coisa. Eu já passei muita raiva com o notebook da Lenovo, eu não recomendo para ninguém. Eu tenho um notebook da Lenovo que eu comprei para estudos e não adiantou em nada. Eu tive que fazer upgrade de SSD, ele usava um disco rígido, então eu precisei fazer esse upgrade, que não adiantou muita coisa não, mas tudo bem, tá lá, tá funcionando com Windows 11 e é um computador bem simples. Aqui eu tenho a configuração mínima com uma RTX 3050 4 GB, Intel Core i5, modelo 11400H, uma tela de 15 polegadas com 144 Hz. Eu tenho aqui 8 GB de memória DDR a 2000 MB por segundo e um SSD M2 com 250 GB de capacidade. Independente do computador, essa questão da capacidade do HD, galera, da capacidade do armazenamento interno, fica a teu critério. Eu utilizo isso daqui, ó, dá um zoomzão bem grandão aqui para você, ó. Isso aqui é um SSD externo de 2 TB que eu utilizo tanto no Mac quanto no Windows e funciona perfeitamente bem para o que eu preciso. Eu nem ligo muito para essa coisa de armazenamento interno, mas no mínimo eu tenho que ter 1 TB no meu computador, senão eu sei que eu vou passar mal. Não vai dar para rodar projetos com mais de 60 GB, por exemplo, sem dar travamento, porque projetos muito grandes consomem muita memória e muito armazenamento temporário. Calma que eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E aqui eu tenho as melhores opções com o melhor custo-benefício. Eu tenho esse Avel aqui, o A52 Mob, ele tem essa configuração que eu falei, uma RTX 3050 de 4 GB, o Intel Core i5, tá? Esse modelo de processador, vem com tudo que eu preciso. O valor dele é esse daqui, na data que eu tô gravando esse vídeo. Na data que eu publiquei esse vídeo, o valor desse computador é R$ 3.995. Comparado aí a um computador de entrada da Apple, essa opção aqui é bem melhor e bem mais em conta para você que não quer gastar muita grana ou não tem muita grana para gastar nesse primeiro momento investindo em um bom computador. Sei lá, talvez você mora nos Estados Unidos, é mais em conta para você poder investir em um Mac. Se você ficar na dúvida aí entre um Mac e esse computador, cara, vai em qualquer Mac, tá? Com chip M1 e M2. Calma que eu já vou falar sobre esses computadores aqui também e o porquê que eu prefiro esse cara aqui, o Mac, para editar os meus vídeos. Aqui eu tenho a opção intermediária, que ela tem uma configuração um pouquinho mais elevada. Aqui já tem 16 GB de memória RAM, tem uma RTX 3060 com 6 GB e o Intel Core i7. O valor também já sobe um pouquinho, tá R$ 7.999. Esse valor aqui já é o valor de um MacBook Pro básico, mas que vai te entregar muita qualidade. E eu tenho aqui o topo de linha para computadores notebook com Windows de alto desempenho, que é esse daqui, é uma RTX 4090 com 16 GB, ótimo, Intel Core i9, um monitor de 17 polegadas, 16 GB de RAM por R$ 28.799. Entre essa opção aqui e um MacBook Pro de 16 polegadas, eu prefiro um MacBook Pro de 16 polegadas pelo mesmo valor. Mas é gosto pessoal e também experiência de vida, tá? Porque eu tenho as duas máquinas. Eu tenho tanto Mac quanto Windows e pro que eu faço, me atende perfeitamente bem. Mas se você está na dúvida agora, né? Nossa, os preços estão totalmente surreal. O computador sempre foi caro, nunca foi barato. Tenha isso em mente, tá? Computador sempre foi caro, nunca foi barato. As opções mais baratas que você vai encontrar hoje no mercado, com certeza não irão atender para trabalhos profissionais. Você vai sentir dificuldade, você vai se limitar em muita coisa e não vai conseguir progredir no teu trabalho. Então, naturalmente, por o que você está fazendo hoje, talvez funcione, mas a cada geração, mas a cada ano, os produtos também
evoluem. Exemplo é o iPhone. Olha, já está no iPhone 15. Ano que vem, iPhone 16. Nisso, eles dobram a capacidade de processamento, dobram a qualidade da imagem, dobram a qualidade da câmera. E é natural com que a evolução traga novos formatos e que os equipamentos antigos não consigam ler ou executar esses formatos com fluidez. Então, você vai precisar fazer upgrade nos seus computadores e nos seus equipamentos para que você consiga produzir com mais qualidade. Exemplo é o Eric aqui. Olha aí que imagem bacana. Essa imagem está em 4K. Essa câmera é uma Sony A7 III. É uma câmera maravilhosa com a lente 50mm e que me entrega essa qualidade, essa textura de imagem bem bacana aqui para o meu canal. Eu precisei investir nesse equipamento para poder produzir mais e melhor. E você vai deixar o like porque o Eric está investindo também na qualidade. Você pode ajudar o canal aqui deixando o seu like, fazendo com que o YouTube entenda que esse conteúdo é um bom conteúdo e pode ser indicado aí para mais pessoas. Agora a gente vai falar aqui, galera, sobre os computadores da Apple. Tem aqui, ó, só vou deixar só a questão do Mac, tá? Indiscutível a qualidade dos produtos da maçã. O sistema Mac integra todos os dispositivos com muita fluidez. A Apple definitivamente é a melhor opção para quem deseja trabalhar com qualidade e ter mais produtividade. Essa é a palavra, produtividade. É o que eu consigo hoje com esse carinha aqui, ó, maravilhoso. Deixa eu ligar ele aqui. Pronto, ó, já está até atualizado para o Sonoma, que é o sistema operacional da Apple agora no finalzinho de 2023 para 2024. E é uma máquina assim que me atende perfeitamente para tudo que eu preciso. Os Macs mais antigos possuem a tecnologia de processadores Intel e até hoje funcionam de uma forma bem aceitável, muito devido ao seu sistema operacional macOS. Mas os melhores computadores possuem chip M1 e M2. Galera, é nesse ponto aqui que eu gostaria de bater na seguinte tecla. Se você pretende adquirir um Mac, não compre Mac com Intel. Não compre Mac com Intel. Já é tecnologia do passado e agora você pode escolher entre o M1 e o M2. Essa máquina aqui é um MacBook Pro 16 polegadas, M2, com 16 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento. Eu comprei aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro, com a galera da MacBooks in Rio. Assim, atendimento perfeito, maravilhoso, me atenderam logo de pronta entrega. Eu até tentei comprar com a galera da Vento Norte, que eu sempre compro com eles também. São os meus amigos, mas eu não consegui, porque deu um desencontro lá no Correios que eu não consegui receber a tempo. E eu precisava do computador para poder viajar. Eu ia viajar na mesma semana para São Paulo. Enfim, fui a São Paulo, consegui trabalhar tranquilo, porque esse cara chegou a tempo. Então, eu super indico que você compre produtos com procedência, com qualidade, porque se der algum problema, além de ser um equipamento muito caro, tá? Não é barato, confesso, você vai ter toda a segurança e a garantia de poder comprar com pessoas que realmente estão comprometidas em te atender nas suas necessidades e vão entender caso surja algum problema, tá bom? Ponto esse aqui que é muito importante, se você for comprar, não compre no escuro para não tomar susto, beleza? Agora eu vou falar aqui dos MacBooks, tá? Eu já tive experiência com esse carinha aqui, é um MacBook Air com M1, ele é modelo de 2020, ele tem 13 polegadas, vem com 8 GB de memória RAM e um HD de 256 GB. Eu super recomendo para você que está começando, tá? MacBook Air com M1 ou MacBook Air com M2, modelos de 2023 ou modelo de 2020, você vai pagar em média 6, 7 até 9 mil reais. Mas é uma máquina que vai te atender perfeitamente em todas as suas necessidades enquanto editor de vídeo. Você pode botar o CapCut, Adobe Premiere, você pode colocar Filmora, você pode colocar qualquer programa de edição, como o DaVinci Resolve, você vai conseguir editar sem travamento, você vai conseguir editar vídeos Full HD sem nenhuma dificuldade. Mas o que eu senti nesse MacBook Air aqui, especificamente esse modelo aqui, ele esquenta muito na hora que você for renderizar o vídeo, então ele só demora um pouco. Então eu senti essa necessidade de estar fazendo um upgrade para esse cara aqui, ó,
um MacBook Pro de 13 polegadas. Excelente computador, vem com a Touch Bar, ele entrega muita qualidade na renderização dos vídeos, fluidez. O único gargalo que eu encontrei nessa máquina aqui foi que eu estava editando vídeos muito grandes em 4K. Então, naturalmente, o HD ele era drenado. Foi por isso, volto a dizer a importância. Ó, eu comprei esse carinha aqui, ó, um SSD de 2 TB. Espetei do ladinho dele ali e acabou esse problema. Daí eu vi a necessidade de fazer um upgrade para esse cara aqui, ó, um MacBook Pro de 14 não, 16, que é esse cara que tá aqui. E eu fiz esse upgrade pensando justamente na questão do tamanho da tela, porque essa tela de 16 já possui uma atualização de Hertz bem maior do que a versão Pro 13 polegadas que eu tinha antes. Então essa foi a única diferença, tá? Porém o valor ele fica entre 16, 17 até 20 mil reais. Eu paguei nessa máquina aqui mais ou menos isso. E eu só paguei esse valor porque foi um valor negociado, uma compra feita com procedência e muita segurança. Chegou na minha casa tudo certinho, tudo perfeito e hoje eu tenho uma super máquina para poder editar qualquer tipo de vídeo. Você pode notar que eu nem entrei muito nas especificidades de cada um desses computadores da Apple, tá? Porque independente do modelo que você for escolher, você vai estar bem servido. Então, eu recomendo para você começar um MacBook Pro de 13 ou 14 polegadas. 13 polegadas com Touch Bar vai te atender perfeitamente bem por um bom tempo. Você vai editar vídeos Full HD, vídeos 4K, não vídeos 8K. Nem tem player para isso hoje. Nenhuma rede social hoje consegue, além do YouTube, né, exibir vídeos em 8K. Então você nem tem essa necessidade. Então, uma vez que você tem uma máquina que vai proporcionar a você trabalhar com fluidez, tranquilidade e praticidade, você consegue evoluir mais ainda a questão do teu trabalho também, que é o que eu faço aqui e o que eu ensino para você através dos meus vídeos e através do meu treinamento. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Se ficou qualquer dúvida em relação a esse conteúdo, você pode deixar aqui embaixo nos comentários também, porque eu quero te ajudar. Se você está pensando em montar um bom computador e ainda tá em dúvida, Eric, olha, eu não sei se eu escolho notebook ou desktop, o que você me fala? Eu vou te adiantar aqui, cara, se você está começando, desktop. Se você gosta de viajar, se você tá sempre andando para um lado e para o outro, notebook, tá? Independente se for notebook com Windows ou MacBook da Apple, você vai estar muito bem servido aí. Porém, atente a essas observações que eu dei aqui, tá? Notebook Windows, só se for de alto desempenho, pode escolher com a galera da Avel lá, eles entregam computadores de excelente qualidade. O computador que eu estou usando aqui, que eu uso para live stream, é um computador da Avel e o computador que eu também utilizo para poder volta e meia estar editando conteúdo aqui para o canal é um computador da Avel que me atende perfeitamente bem. Então encerro aqui esse vídeo agradecendo o seu like, seu comentário, seu compartilhamento, que é importante, falta pouco para o canal bater 100 mil inscritos. Desde já agradeço, forte abraço, fiquem todos com Deus e ó, até o próximo vídeo.